Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então aos nossos estudos e ainda dentro de História do Brasil. Agora nós iremos começar a estudar a República Oligárquica. Então a gente vai dar sequência à história do Brasil republicano que nós começamos a estudar na última aula. Na última aula nós vimos República da Espada e hoje então a gente vai estudar a República Oligárquica, que é a continuação. Só para adiantar, ela tem esse nome porque as oligarquias assumem finalmente o poder político no Brasil. Tá bem? Então vamos lá, seguindo. Bom, quais são as características gerais desse período que nós vamos estudar? Primeiro, a definição de oligarquia. O que é uma oligarquia? Oligarquia é quando o poder político está dentro de um grupo social, no caso aqui no Brasil, os grandes latifundiários. Ele é transferido entre membros deste grupo, tá? Ele não permite que outros grupos assumam o poder político. E esse período vai ser marcado, então, como eu já adiantei para vocês, pelo controle e participação no poder político desses grandes latifundiários, especialmente os cafeicultores paulistas, tá? E esse controle político exercido pelos latifundiários, especialmente os cafeicultores paulistas, ele vai gerar conflitos, e esses conflitos a gente vai estudar em uma aula à parte, que é a nossa próxima aula na sequência, ok? Vale destacar aqui o seguinte, galera, este projeto que se concretiza agora, ou seja, o controle político nas mãos desses grandes latifundiários, dessa oligarquia, ele se iniciou lá atrás, desde o processo de proclamação da nossa independência, onde você tem a elite brasileira apoiando Dom Pedro II para que ele fizesse essa separação política, porque eles enxergavam em Dom Pedro I o único com capacidade de fazer isso, passando pelo período regencial, que é o período onde eles assumem temporariamente o controle político do país, continuando durante o segundo reinado, onde você tem Dom Pedro II governando junto com essas oligarquias, né? Aí um dos pontos principais da política do segundo reinado é a existência do Partido Conservador do Liberal, formado por esses oligarcas. E agora, pessoal, finalmente na República Velha, as oligarquias, nesse período em específico que nós estamos estudando agora, assumem um controle político sobre o Brasil. Então, um projeto iniciado lá em 1822, com a proclamação da nossa independência, ele se concretiza agora em 1889, com a proclamação da República, na verdade, né, alguns anos depois, com o fim da República da Espada. Tá certo? Então, percebam vocês que este é um projeto histórico dessas oligarquias. Ele não surge de uma hora para outra e ele se concretiza finalmente aqui, nesse período que nós chamamos de República Oligárquica. Tá bem? Vamos seguindo então. Bom, o primeiro presidente que a gente vai estudar então dentro deste assunto é o Prudente de Moraes. Prudente de Moraes governa de 1894 até 98 e ele foi o primeiro presidente civil do Brasil. Ah, mas o Brasil teve como presidente o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Sim, mas eles eram militares. Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil, o primeiro oligarca a assumir a presidência, por isso que a gente começa o período chamado República Oligárquica com o governo dele. Tá? Na escala de presidentes do Brasil, ele foi o terceiro, porém o primeiro civil, cuidado para não confundir isso. Tá? Representa, como eu acabei de adiantar, a consolidação do poder político das oligarquias. Ele era um oligarca, assumiu o poder, então ele consolida este processo que a gente acabou de descrever. E os principais feitos do seu governo foram a retomada das relações diplomáticas com Portugal. Não sei se vocês estão lembrados do assunto anterior, República da Espada, quando nós temos a segunda revolta da Armada. Parte dos rebeldes, depois de derrotados, pedem asilo a um navio português ancorado no Rio de Janeiro. O navio concede esse asilo e isso leva ao rompimento diplomático entre o nosso país e Portugal. Pois bem, Prudente de Moraes reata as relações diplomáticas entre os dois países e consegue que os ingleses desocupem a Ilha de Trindade. A Ilha de Trindade é o ponto mais a leste do território brasileiro, na época ocupado pelos ingleses e agora finalmente desocupado. Tá certo? Seguindo, resolve a questão de limites com a Argentina, que é uma questão conhecida como questão de Missões ou questão de Palmas. Então, ele consegue resolver essa questão fronteiriça com os argentinos.
Termina a Revolução Federalista, não sei se estão lembrados também, este é um movimento que se inicia no governo Floriano Peixoto e vai terminar só no governo Prudente Moraes. Pois bem, ele vai colocar fim a essa revolução e aí ele passa então por todos estes feitos a ser conhecido como pacificador, tá? E recebe o título de ministro plenipotenciário. Esse é um título dado a embaixadores que conseguem resolver questões envolvendo o país que eles representam e o país onde eles estão, ok? E aí o Prudente de Moraes recebe este título, tá certo? Bom, galera, ponto importante do governo do Prudente de Moraes é a elaboração da política do café com leite. O que é a política do café com leite? É o revezamento no poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. O nome café com leite deriva das características econômicas de ambos os estados, sendo o café São Paulo e o leite Minas Gerais, no caso, né? Essa seria a explicação mais aceita para o nome deste revezamento político entre as oligarquias dos dois estados, ok? Aqui um ponto importante para a gente não errar mais. Quando nós falamos em revezamento político entre São Paulo e Minas, nós queremos dizer que durante o período em que existiu a política do café com leite, principalmente São Paulo e Minas vão se revezar na presidência do Brasil. Isso não quer dizer que outros presidentes provenientes de outras oligarquias não tenham assumido o poder. Isso aconteceu, tá bem? Principalmente nós tivemos presidentes paulistas e mineiros, mas não apenas. Então isso é importante vocês guardarem, tá certo? Bom, este projeto conta com uma grande oposição do Rio Grande do Sul, tá? E da região sul como um todo, que sempre teve uma participação política muito grande no Brasil e agora foram colocados de lado por São Paulo e Minas. Vamos adiantar aqui o que vai acontecer? Lá em 1930 nós temos Getúlio Vargas dando um golpe de Estado, a Revolução de 1930, né? E assumindo a presidência do Brasil. Getúlio Vargas era gaúcho e ele vai dar justamente este golpe, essa revolução vai ocorrer no governo do Washington Luiz, que por sinal era paulista, cafeicultor. Ok? Então, nós temos lá em 1930 a conclusão desta oposição do Sul a este projeto de revezamento político entre São Paulo e Minas. Então, para adiantar um pouquinho o assunto, ok? Bom, qual que era o objetivo da política do café com leite? Era afastar qualquer tipo de opositor ao poder das oligarquias paulista e mineira. Os paulistas e mineiros estavam interessados em defender os seus interesses, principalmente econômicos, e precisavam afastar qualquer um que pudesse ameaçar essa defesa. Então eles vão se organizar e se revezar no poder para garantir os seus interesses em detrimento dos interesses das demais oligarquias, ok? Seguindo. Bom, aí a política do café com leite ela vai ser viável graças a uma outra organização. Só que essa outra organização vai ser executada por um outro presidente chamado de Campos Salles, que é esse cidadão que apareceu para vocês aí. Esta outra organização que vai viabilizar a política do café com leite ficou conhecida como política dos governadores. Quem cria a política dos governadores foi o Campos Salles, tá certo? E a política dos governadores por si, ela foi, né, por sua vez, ela foi viável graças à organização de um outro esquema que ficou conhecido como coronelismo, e é isso que a gente vai entender a partir de agora. Ponto em comum entre a política dos governadores e o coronelismo é que ambas consistiam na troca de favores. Atenção para esse esquema que apareceu aí para vocês. Se vocês prestarem atenção, ele vai mostrar toda a escala que nós podemos denominar como política dos governadores e como coronelismo. Então vamos lá. Começando aqui descrevendo o que nós chamamos de política dos governadores. O que era a política dos governadores? Ela era uma troca de favores entre as esferas do poder executivo, começando com o executivo federal, que trocava favores com os executivos estaduais, os governadores, e eles por si trocavam favores com o executivo municipal, os prefeitos. Então, o que define a política dos governadores são esses tópicos aqui, ó. A não intervenção do governo federal nos estados, ok? Os estados concedendo verbas para os municípios, certo?
Então, isso daqui é o que a gente pode definir como a política dos governadores. Muito bem. Qual que era o interesse de toda essa troca de favores? O interesse era conseguir aquilo que os presidentes precisavam para se eleger, ou seja, votos. E para conseguir transformar estes favores em votos, entrava então a organização daquilo que nós definimos como o coronelismo. Tá bem? O que era o coronelismo? Os prefeitos, tá certo? Eles trocavam favores com a figura do coronel. Por que o coronel? O coronel é aquela figura que lá no período regencial surge na política nacional como sendo o comandante das guardas nacionais. A partir deste momento, este oligarca a nível local passa a exercer um grande poder. A inexistência de industrialização no Brasil, nessa altura, final do século XIX, fazia com que ainda 70% da população brasileira vivesse no campo. Ou seja, 70% da população brasileira estava sob o controle dos coronéis. Figura essa que era representada, então, igual nós dissemos, por esses grandes oligarcas. Então, o que acontece? Estes prefeitos, com verbas que foram destinadas pelos estados, trocavam favores com os coronéis. E esses coronéis colocavam em prática aquilo que nós estamos definindo como coronelismo. Eles trocavam favores com os eleitores. Tá bem? Então, caso alguém precisasse de alguma ajuda, recorria ao coronel, o coronel ia lá e ajudava essa pessoa, muitas vezes com verbas do município. Essa troca de favores, na hora da eleição, era revertida em votos. Então, o coronel cobrava esses favores dessa população, exigindo que eles votassem no candidato que o coronel apresentava, que, por sinal, era o candidato que havia sido estabelecido pela política do café com leite. Ok? Então, esses votos eram revertidos até que eles finalmente conseguissem eleger o presidente que havia sido indicado pela política do café com leite. Então, retomando, vamos organizar tudo isso que nós dissemos. Política do café com leite era um esquema de revezamento político entre as oligarquias paulista e mineira, possível graças à política dos governadores. Política dos governadores era a troca de favores entre os executivos federal, ou seja, o presidente, os executivos estaduais, ou seja, os governadores, e os executivos municipais, ou seja, os prefeitos. Essa troca de favores tinha como objetivo conseguir votos na hora da eleição. E para que isso pudesse ser revertido em votos, entrava o coronelismo. Os prefeitos, juntamente com os coronéis, também a partir da troca de favores, revertiam todos estes favores em votos na hora da eleição. Como que eles conseguiam reverter tudo isso em votos? Porque o coronel cobrava das pessoas os favores em troca de votos ou simplesmente obrigava as pessoas a votarem nele ou no candidato que ele havia indicado. Era o que a gente define como clientelismo e mandonismo. Tudo isso formava aquilo que nós chamamos de voto de cabresto. Tá bem? Vamos seguindo então. Bom, que nem eu adiantei, voto de cabresto então é este voto guiado, né, coloca entre aspas aí, pelo coronel. Ou seja, o coronel obrigava as pessoas a votar no candidato que ele queria ou que ele quisesse que fosse eleito. Essa charge, né, ela é bastante difundida nos materiais de história. Você tem aqui a representação da soberania, da política, né, da república, e aí o político trazendo o eleitor por meio de um cabresto. Ok? O modo como o coronel conseguia esses votos é o que definia o clientelismo, quando ele trocava favores por voto, ou mandonismo, quando ele simplesmente obrigava as pessoas a votarem no candidato que ele indicava. Como o voto era aberto, o coronel podia muito bem colocar ali um capanga, ser um jagunço na sessão eleitoral, no famoso curral eleitoral, que era o nome dado a essas sessões, para que ele fiscalizasse em quem as pessoas estavam votando. Okay? E ali, na hora do voto, ele já coagia as pessoas a votarem no candidato que o coronel queria que fosse eleito. Para evitar que políticos contrários a essa política do café com leite, a política dos governadores, conseguissem chegar ao poder
e interrompessem esse esquema de troca de favores, foi criada a Comissão Verificadora dos Poderes. Quando eles constatavam que algum dos candidatos eleitos, seja para o Executivo Municipal, para a Prefeitura ou para o Governo do Estado, era contrário a esse tipo de esquema, eles iniciavam a degola, que era a cassação dos mandatos destes políticos. Tá certo? Bom, esse modelo facilitava a exclusão social, que era o interesse das elites desde o começo, ou seja, esse modelo garantia que apenas os membros destas oligarquias conseguissem conquistar o poder político. Militares de baixa patente, integrantes de ordens religiosas, mulheres e analfabetos, todos eles estavam excluídos do processo de participação política. Okay? Eles não podiam votar. Bom, e aí entra, dentro do governo que nós estamos estudando agora, do Campos Salles, o projeto de saneamento financeiro. Não sei se vocês estão lembrados da política do encilhamento lá do Rui Barbosa, no comecinho. Agora eles vão tentar corrigir isso daí, tá certo? Bom, então, que nem eu adiantei, esse projeto é uma consequência do desastre que foi o encilhamento, que é a política econômica do Rui Barbosa. Campos Salles, então, para tentar resolver o problema econômico do Brasil, ele faz uma proposta aos ingleses. Por que aos ingleses? Porque eles eram os principais credores do Brasil, ou seja, o país a quem o Brasil devia a maior quantidade de recursos. Qual foi a proposta? A moratória da dívida. O que é uma moratória? É a renegociação. Ó, devo, não nego, pago assim que eu puder. Então, eles vão renegociar a dívida entre Brasil e Inglaterra. E essa renegociação da dívida ela vai ser feita a partir de um founding loan. O que é um founding loan? Os ingleses eles vão fazer uma nova concessão de empréstimos ao Brasil, empréstimos esses que vão se juntar àqueles que já eram devidos. O prazo para o pagamento desses empréstimos vai ser jogado lá para frente e, em troca disso, os ingleses vão exigir garantias. Por que os ingleses vão emprestar mais dinheiro para um país que já estava devendo? Porque a proposta de Campos Salles foi: eu preciso desse dinheiro para recuperar a minha economia para poder te pagar. Sem ele eu não vou conseguir pagar nem o que eu estou te devendo agora. Então os ingleses, para não perder o que eles já haviam emprestado, emprestaram uma nova quantidade, só que exigiram garantias do governo, ou seja, mudanças na política econômica para que o Brasil pudesse se estabilizar economicamente e finalmente pagar o que eles estavam devendo aos ingleses. Quais foram as exigências que os ingleses fizeram para conceder estes empréstimos? O primeiro deles é, caso o Brasil não cumprisse, não pagasse, as receitas da alfândega do Rio de Janeiro e de outros portos passariam para a Inglaterra. Então, tudo que a alfândega do Rio de Janeiro e de outros portos recebesse passaria diretamente para os ingleses, assim como a receita de algumas estradas de ferro. Ok? Depois, os ingleses exigiram uma rígida política deflacionária. O que é uma rígida política deflacionária? O combate à inflação, ou seja, ao invés do aumento dos preços, nós temos a redução. Como? Congelamento do crédito e dos salários, ou seja, as pessoas não mais poderiam pegar dinheiro emprestado e os salários não mais subiriam acompanhando a inflação, ou seja, a cada ano o salário valeria menos. A retirada de dinheiro da circulação, descirculação é destruição de papel moeda. Não sei se vocês estão lembrados, uma das características do encilhamento foi a permissão para que os bancos emitissem o papel moeda. Isso inundou o mercado com dinheiro, causando a inflação. Pois bem, esse dinheiro seria retirado de circulação agora e destruído a fim de valorizar a moeda brasileira. Ok? E aumento de impostos já existentes e a criação de novos para aumentar a receita do Estado. Tudo isso fazia parte deste saneamento financeiro proposto por Campos Salles. Tá bem? Bom, para que pudesse dar certo este projeto, que era um projeto a longo prazo, é que o Campos Salles então vai criar a política dos governadores para sustentar a política do café com leite. Não entendam vocês que ele criou isso do nada. Nós colocamos como um primeiro assunto dentro de Campos Salles a política dos governadores para dar seguimento à política do café com leite, afinal a gente já estava trabalhando ela no finalzinho do assunto sobre o Prudente de Moraes. Mas entendam vocês que
Este projeto de saneamento financeiro, que era um projeto a longo prazo, ele precisava ter uma continuidade, ou seja, os governos que viessem depois precisavam manter este projeto para que o Brasil conseguisse a recuperação econômica. Então, este projeto de revezamento político, que era a política do café com leite, precisava ser viabilizado. Então, por isso, o Campos Salles vai criar a política dos governadores, que vai levar à formação do coronelismo. Tudo bem? Bom, Campos Salles vai indicar como sucessor dele um cidadão chamado Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, por sua vez, vai ser eleito graças à política dos governadores. Vamos lá, então. Bom, governo de Rodrigues Alves de 1902 até 1906. Dentro da política externa no governo dele, a gente tem que destacar a questão do Acre. O que foi a questão do Acre, pessoal? Como resultado da segunda revolução industrial, o surgimento do motor a combustão interna, das indústrias automobilísticas, a demanda por borracha, que era uma das principais matérias-primas utilizadas na fabricação dos pneus, ela aumenta, ok? E esse aumento na demanda por borracha vai fazer com que a região norte do Brasil, região onde você tem ali seringueiras, passe a se despontar economicamente, fornecendo essa matéria-prima. O crescimento econômico da região norte foi tão grande nesse período que surgiram as figuras dos barões da borracha. Ok? Bom, em meio a toda essa euforia de produção de látex para a indústria automobilística, brasileiros começam a fazer extração desta matéria-prima em territórios bolivianos, desrespeitando um acordo de fronteira existente entre Brasil e Bolívia. Como consequência dessa inundação de brasileiros em território boliviano buscando as seringueiras, o governo boliviano começa a cobrar impostos dos brasileiros para que eles extraíssem o látex dentro do seu território. Isso vai irritar os seringueiros, que eram as pessoas que faziam essa extração. Bom, esses seringueiros, então, revoltados, eles pegam em armas e tomam importantes cidades na região onde hoje é o Acre, território brasileiro, e, ao tomarem o controle sobre essas cidades, eles proclamam a República Independente do Acre. Essa atitude vai desencadear um conflito envolvendo Brasil e Bolívia que se estende por 3 anos. O conflito termina com a assinatura do Tratado de Petrópolis entre Brasil e Bolívia, e esse tratado estabelecia que o Brasil iria anexar o território do Acre, que foi a última região a ser anexada ao nosso território. Então vocês podem ver ali a linha vermelha, que vai ser a fronteira estabelecida pelo Tratado de Petrópolis. O que está em verde ali é o território do Acre, que foi anexado pelo Brasil, e o que está ali em laranja é um pedaço do território brasileiro que foi cedido à Bolívia em troca disso, tá certo? O Brasil vai indenizar a Bolívia, literalmente nós compramos o Acre da Bolívia, uma indenização não tão grande comparada com o pedaço de terra e a quantidade de recursos que existem ali. E, como parte desse acordo, o Brasil se comprometeu a construir uma estrada de ferro essa que partiria do território boliviano e seguiria até o território brasileiro em um dos braços, em um dos afluentes do rio Amazonas, para que os bolivianos pudessem escoar sua produção. Bolívia, assim como o Paraguai, é um país continental que não possui saída para nenhum mar ou oceano, então eles precisavam de uma rota para poder escoar o que eles produziam. Essa estrada de ferro seria a rota principal. Estrada de ferro essa que foi chamada de Madeira Mamoré e até os dias de hoje não teve o seu trajeto ou traçado original concluído, apenas algumas partes, ok? Ela foi conhecida na época como a Estrada da Morte, devido à quantidade de trabalhadores que morreram em sua construção. Por quê? Porque essa estrada rasgaria uma região de floresta equatorial, onde existem doenças como a malária, febre amarela, e muitos trabalhadores padeceram dessas doenças, ok? Bom, as péssimas condições de trabalho que eram submetidos os seringueiros e a miséria que eles viviam nessa região, além das técnicas rudimentares de extração do látex, fez com que este surto da borracha, vamos colocar assim, na região norte, esse enriquecimento da região por conta da borracha durasse pouco tempo. Por quê? Porque os ingleses começaram a produzir látex também em suas colônias na Ásia, que tinham um clima equatorial também, com técnicas mais modernas,
e isso fez com que a produção inglesa superasse a brasileira, colocando o Brasil em um segundo plano e levando à decadência dessa atividade econômica na região. Tudo bem? Vamos seguir. Internamente, o que a gente destaca dentro do governo do Rodrigues Alves? Ele vai ser favorecido momentaneamente pela estabilidade econômica gerada pelo saneamento financeiro do Campos Sales, e a partir dessa relativa estabilidade econômica, ele vai iniciar um projeto de construção de obras públicas, como onde nós destacamos, o remodelamento da cidade do Rio de Janeiro. Esse remodelamento da cidade do Rio de Janeiro ele vai ser influenciado pela Belle Époque, que é um período cultural do comecinho do século XX, que caracterizou as capitais europeias, e aqui no Brasil nós teremos então uma influência deste período no remodelamento da cidade do Rio de Janeiro. E para que isso fosse feito, o Rodrigues Alves inicia a campanha do Bota Abaixo. O que era a campanha do Bota Abaixo? Os cortiços existentes na região central do Rio de Janeiro, aqueles casarões antigos ou construções antigas ocupadas por famílias de baixa renda, por pessoas pobres, eles seriam então destruídos. Tá? Para que eles seriam destruídos? Para alargar as ruas e passar grandes avenidas, nos mesmos modelos das avenidas e ruas das capitais europeias. Tal projeto vai obrigar essas populações pobres de baixa renda que viviam nesses casarões, nesses cortiços, a procurarem um outro lugar para morar. Devido à sua condição financeira, eles vão conseguir residir na periferia da cidade do Rio de Janeiro, que por sinal eram regiões inapropriadas para a ocupação, regiões de morro. E aí que começa o problema da ocupação do espaço urbano do Rio de Janeiro, problema esse que a gente vê até os dias de hoje. Tá certo? Bom, Rodrigues Alves também foi um sanitarista, tá? Juntamente com Oswaldo Cruz, que é esse cidadão que apareceu para vocês aí, ele vai se dedicar à luta contra doenças tropicais como a febre amarela, tá? Que a gente acabou de falar no slide anterior, que matou vários trabalhadores lá na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Pois bem, Rodrigues Alves, juntamente com Oswaldo Cruz, que era um médico, vão se dedicar ao combate a essas doenças. Para adiantar aqui, a gente não vai trabalhar nesses slides, mas a gente vai trabalhar na aula seguinte. Esta proposta sanitarista do Rodrigues Alves e do Oswaldo Cruz vão levar à criação de uma vacina contra essas doenças, e para que a população pudesse se imunizar, elas passaram a ser obrigadas a tomar a vacina. Isso vai gerar uma revolta que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá bem? Bom, outro ponto importante dentro da política interna do governo Rodrigues Alves foi a criação do Convênio de Taubaté. O que é o Convênio de Taubaté? Ele foi uma reunião entre governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, na cidade de Taubaté, para estabelecer um acordo de valorização do café. Isso contra a vontade do presidente Rodrigues Alves. Como que se daria este convênio? Como que ele resultaria na valorização do café? Galera, simples. O governo compraria todo o café excedente, ou seja, todo o café que sobrasse, que não fosse exportado, ele seria comprado pelo governo brasileiro, retirado então de circulação, o que manteria uma estabilidade dos preços deste produto. Para fazer isso, o governo foi obrigado a contrair novos empréstimos para então poder comprar o café que sobrava. Vale destacar aqui que no comecinho do século XX, outros países também começaram a produzir café, afinal era um produto de altíssimo valor no mercado. A concorrência com o café brasileiro aumentou e, obviamente, as exportações do café brasileiro caíram. Okay? Então, os cafeicultores se organizaram para tentar manter estável o preço do café por meio da obrigatoriedade do governo federal em comprar todo o café que não fosse vendido. Isso era o Convênio de Taubaté. Só que tal medida fez com que o governo tivesse que contrair empréstimos para que pudesse honrar com o convênio. Tá certo? Vocês têm uma charge da época, os cafeicultores drenando os cofres da União para poderem pagar pelo café que eles não haviam vendido. Bom, então o objetivo era estabilizar o preço do café, eliminando os estoques que foram gerados pela superprodução do produto.
Em contrapartida, os cafeicultores deveriam gradativamente ir reduzindo a sua produção de café até que a produção fosse compatível com a demanda. Então, o Convênio de Taubaté seria acionado, pelo menos no projeto, temporariamente, até que houvesse esse equilíbrio entre demanda e produção. Porém, o contrário aconteceu. Qual foi o efeito que aconteceu? Qual o efeito contrário foi esse? Ao estabelecer que o governo compraria o café que sobrasse, os cafeicultores, ao invés de reduzirem a sua produção, eles foram lá e aumentaram ainda mais a produção, e isso vai gerar um ponto insustentável lá na frente. Tudo bem? Outro ponto dentro do governo do Rodrigues Alves foi a criação da Lei Adolfo Gordo. O que foi a Lei Adolfo Gordo? Ela autorizava o governo federal a expulsar qualquer imigrante que tivesse envolvido com movimentos sindicais e greves. Eles passam a ser considerados pelo governo como subversivos. Galera, aqui vale destacar o seguinte. O Brasil havia recebido ao longo do século XIX e começo do século XX um contingente muito grande de imigrantes. Imigrantes esses provenientes de países europeus, especialmente Itália, Alemanha, também Portugal e Espanha. Neste contexto, final do século XIX, começo do século XX, a Europa já era um continente industrializado. E esses europeus que vieram para cá já haviam trabalhado e tido contato com essas indústrias. Uma vez que eles vêm ao Brasil, que começava a ter algumas indústrias, passam então a residir nas cidades, eles trazem ao Brasil aquilo que já existia na Europa, que eram as organizações sindicais, que lutavam por melhores condições de trabalho, e aqui no Brasil começa a acontecer o que já acontecia na Europa, greves, movimentos, e o governo, que não queria esse tipo de atividade aqui, cria então a Lei Adolfo Gordo para expulsar esses imigrantes que estivessem envolvidos com as atividades sindicais e com essas greves. Tá certo? Bom, governo de Nilo Peçanha, de 1909 até 1910. Esse cidadão que apareceu para vocês aí. Nilo Peçanha ele foi sucessor do presidente que vem após o Rodrigues Alves, um cidadão chamado Afonso Pena. O Afonso Pena morre antes de completar o seu mandato. Pontos principais do governo do Afonso Pena foi a criação do Serviço de Proteção ao Índio, serviço esse chefiado pelo Marechal Cândido Rondon, que é o que apareceu para vocês aí na direita da foto. Qual que era o objetivo desse serviço de proteção ao índio? Era preservar as comunidades indígenas ainda existentes no território brasileiro. Ok? Bom, e para a gente terminar então, o governo de Hermes da Fonseca, que vai de 1910 até 1914. Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. Que nem eu adiantei para vocês, nem sempre São Paulo e Minas Gerais assumiram o controle político do Brasil com este revezamento, e o governo de Hermes da Fonseca é uma dessas provas. Ele não foi eleito graças à política dos governadores, sustentando aí a política do café com leite. Ele foi eleito justamente por um racha entre as oligarquias paulista e mineira, porque elas tinham interesses distintos, em relação a qual candidato apoiar nessa eleição. São Paulo, juntamente com o estado da Bahia, apoia Rui Barbosa, que já havia perdido outras 3 eleições para presidente, e Minas, juntamente com o Rio Grande do Sul, conseguem garantir a vitória do Hermes da Fonseca. Uma vez no poder, ele mantém a política de valorização do café, que a gente acabou de ver, o Convênio de Taubaté. Por quê? Porque o Brasil precisava manter a produção do seu principal produto de exportação, afinal isso era o que sustentava a economia brasileira, então ele não vai bater de frente com isso, porém ele vai intervir nos estados, e para isso ele cria a política das salvações. A política das salvações ela desloca temporariamente a política dos governadores. Por quê? Porque Hermes da Fonseca ele vai destituir os executivos estaduais, ou seja, governadores que haviam chegado ao poder por meio desta troca de favores entre presidente e governadores, e coloca no lugar deles novos governadores que fossem favoráveis ao seu governo. Então, este foi um projeto de conseguir sustentar o seu poder por meio da retirada de governadores contrários ao seu poder em cada um dos estados, não em todos, mas enfim, em alguns. A principal região onde ele vai atuar vai ser na região Nordeste, e isso vai trazer consequências, tá bem?
movimentos sociais, conflitos que a gente vai estudar na próxima aula. Pessoal, a gente termina aqui então os aspectos políticos da política da República Oligárquica, e aí espero que vocês tenham entendido todo esse assunto, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, estou à disposição. Queria agradecer a paciência de vocês, queria agradecer a atenção de todos. Então nós nos vemos em uma próxima aula para falar dos movimentos sociais que aconteceram no período da República Oligárquica. Muito obrigado para todo mundo e até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.